Oramos. Amém. Meus amados irmãos, aqueles que estão aí acompanhando pela internet, eu tenho, durante estes últimos dias, pregado algumas mensagens voltadas, na sua maioria, para a época em que nós estamos vivendo. Isso é algo que é importante, que nós tenhamos aí um tempo de meditação nas coisas que estão acontecendo. São úteis para que, se estamos vivendo aí uma época de pandemia, problemas espirituais, problemas emocionais, quanto mais tempo a gente fica na igreja, mais tempo a gente fica sem ir à igreja, mais nós ficamos aí estressados, desanimados. São as doenças da alma, como nós estávamos conversando no período de oração agora há pouco. A gente se sente amargurado, com medo, tristes. Eu acredito que será difícil encontrar alguém que não está se sentindo assim. Porque, naturalmente, nós temos medo de ficar doentes. Principalmente quando, como oramos agora mesmo pela Larissa, quando nós vemos uma criança, principalmente, ou uma pessoa idosa, no caso das pessoas idosas com comorbidades, por exemplo, elas já são mais, têm a sua saúde mais delicada, então a gente acaba já ficando preocupado, ficamos preocupados, ficamos assim com o coração apertado, mas eu quero te fazer uma pergunta: quando a doença glorifica a Deus? Quando a doença glorifica a Deus? Já pensou nisso? A doença é uma provação que pode acontecer com qualquer pessoa. E apesar de nós não conseguirmos compreender, às vezes, o problema do sofrimento em si, o problema que nós estamos passando quando ficamos doentes, ou alguém que amamos adoece, quando a doença chega, normalmente nós questionamos o porquê e qual é a causa de enfrentarmos certas situações tão difíceis na vida. O fato é que nem sempre vamos entender a causa de muitos dos nossos problemas, mas podemos, pela fé, compreender para que certas aflições vêm até nós. Em primeiro lugar, eu quero dizer que sempre aprendemos e amadurecemos com as nossas fraquezas. Percebeu que às vezes você aprende mais durante um período de doença, tribulação, provação, do que em tempos de tranquilidade e de muita saúde? Em segundo, nós aprendemos a depender mais de Deus, nas limitações que a vida nos impõe, depender mais de Deus. É quando nós não temos mais saída, que nós olhamos para cima e dizemos: nós só podemos confiar em Deus, só tenho no Senhor a saída para isso, não posso fazer mais nada. E em terceiro, nós vemos que Deus é digno de toda honra e toda glória. Ele merece receber a glória, mesmo quando nós estamos fragilizados, mesmo em tempos difíceis. As duas primeiras partes que eu falei, a gente já tem tratado sobre isso durante os cultos que nós temos visto, mas essa última que eu falei é a que vamos explorar nesta mensagem de hoje. Esta é a afirmativa da mensagem que diz: Deus é digno de toda honra e de toda glória, mesmo em meio à doença. Mesmo em meio à pandemia, nós precisamos glorificar a Deus, nós precisamos louvar a Deus. Por isso a insistência da irmã Vanessa, que dirigia o culto, e disse: irmãos, aí da sua casa, louve a Deus, cante. Na Bíblia, nós encontramos várias histórias em que as enfermidades, elas foram usadas como instrumentos
para glorificar ao Senhor. E nós vamos ver algumas delas. E eu quero que as crianças façam o primeiro desenho. O primeiro desenho é o desenho de Jó. Opa, difícil ou não? Fácil. Você lembra da música de Jó? Então, lembrando daquela música, com certeza você vai lembrar de alguma coisa de Jó. Então, o primeiro ponto é o caso de Jó. Esse talvez seja um dos casos mais conhecidos de sofrimento na Bíblia. Até descrentes usam aquele jargão e diz, eu estou sofrendo como Jó sofreu. E apesar dessa frase ser um exagero extremo, porque eu não conheço ninguém que sofreu como Jó, o caso da doença que ele enfrentou é o que nós devemos prestar atenção no primeiro ponto dessa mensagem. Jó, ele foi ferido por uma chaga maligna, né? Desde a planta dos seus pés até o alto da sua cabeça. E restou para ele o consolo de um caco de telha para raspar as suas feridas. Em Jó 2, de 7 a 8, diz, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. A situação era tão terrível que seus amigos, quando chegaram para visitá-lo, ficaram em silêncio durante 7 dias. Jó 2, verso 13. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Você imagina essa cena? As crianças vão ouvindo e talvez vão pegando alguma ideia aí para o desenho. Porém, todos conhecemos o fim da história. Através disso tudo, Jó pôde conhecer melhor a Deus. Jó 42, versículos 2 e 5 diz, Jó dizendo, sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. O Senhor agiu na vida de Jó, restituindo tudo o que ele tinha perdido. Jó adorou ao Senhor desde o início e, no fim, reconheceu a soberania e o seu grande poder. A conhecida história de dor, perda, doença de Jó encoraja a cada um de nós a nos mantermos firmes na confiança e no amor a Deus em meio ao sofrimento. Além disso, nos ensina que nem sempre a doença deve ser associada a uma condição espiritual ou uma consequência de pecado da pessoa que está doente. Segundo, as crianças vão fazer um desenho de Naamã. Lembra a história de Naamã? Naamã, o general que estava doente. Naamã era um sírio, general de alta patente, que tinha uma doença terrível. Naquela época, esta doença, ela era a pior de todas. Estava acontecendo uma epidemia naquele lugar. E a história dele é contada no 2º livro de Reis, capítulo 5. Lê depois do culto para você ver. Apesar dos recursos que ele tinha, dinheiro, poder, influência, aquele homem não tinha grandes possibilidades de cura, nem de tratamento médico, porque ele tinha lepra. Mas havia uma menininha que servia na sua casa, trazida cativa de Israel, e que testemunhou acerca do profeta de Deus. Às vezes a gente fica pensando, né? Eu vou mandar esse áudio para alguém, eu vou mandar esse devocional para alguém, isso é tão pequeno, tão irrelevante. Veja, uma menininha
que trabalhava na casa do general. E ela falou, testemunhou do profeta de Deus. E sabe o que aconteceu? Naamã creu na mensagem. E o Deus de Israel, Todo-Poderoso, que o Deus de Israel Todo-Poderoso poderia curar qualquer doença. Depois de relutar um pouco, lutando contra seu orgulho, Naamã se humilhou e obedeceu a palavra do profeta Eliseu. Foi até o rio Jordão e 7 vezes mergulhou e viu o grande milagre. A sua pele foi totalmente restaurada para a glória de Deus. O general Naamã, depois disso, reconheceu que ninguém há como o nosso Deus. Segundo Reis, capítulo 2, verso 15 diz, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Essa história nos mostra que, além de curado da sua doença, Naamã saiu crendo no Deus único e verdadeiro. A cura do comandante sírio trouxe glórias ao nome de Deus, sendo inclusive lembrada por Jesus em Lucas, capítulo 4, versículo 27, diz assim, e muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Deus, ele estendeu a sua misericórdia, e ele estende a sua misericórdia e salva aqueles que confiam nele, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Vale a pena acreditar em Deus. Terceiro, as crianças também vão desenhar a história de Ana. Ana, aquela que não podia ter filhos, a mãe de Samuel. A história de Ana é contada lá em 1 Samuel, capítulo 1 e 2. Se Ana não tivesse passado pelo que ela passou, muito provavelmente nós não conheceríamos a história do profeta Samuel como conhecemos. Você se lembra? Ana era estéril e por isso ela era constantemente humilhada pela sua rival, a Penina. 1 Reis 1, verso 6 diz, e a sua rival excessivamente a provocara, para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Nós não sabemos por que Ana não podia ter filhos, mas sabemos que em muitos casos de infertilidade de mulheres que vão ao médico para fazer algum exame, elas descobrem uma endometriose, mioma, alguma infecção. Em alguns casos, após o tratamento adequado, a mulher então pode ter filhos. Mas o que sabemos aqui é que um dia no templo, bastante triste com a sua condição, Ana orou, chorou, clamou ao Senhor. E mais, ela fez um voto a Deus. Ela disse, se ele me conceder um filho, ela disse, eu o consagrarei, entregando-o para servir a Deus todos os dias da sua vida. E para honra e glória e louvor ao Senhor, isso aconteceu. Ana engravidou, teve um filho e cumpriu o seu voto. É importante, quando você faz um voto, cumprir o seu voto. Esse filho foi o grande homem de Deus na história de Israel, que conduziu o povo, ungiu reis e profetizou a palavra do Senhor para o povo. Deus usou grandemente a vida do sacerdote e juiz Samuel. Deus transformou a amargura de Ana em alegria e contentamento. E nós lemos em 1 Samuel, capítulo 2, verso 2, assim. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Palavras de Ana. Quarto, as crianças vão desenhar
Vamos um pouquinho para o Novo Testamento. Você se lembra da história do cego de nascença? A história do homem que nasceu cego, e essa história está lá em João, capítulo 9. Dá uma olhadinha lá, lê depois do culto. Os discípulos, eles questionavam Jesus sobre quem teria pecado. A mesma questão lá de Jó, né? Se os pais ou o próprio homem, por aquele homem ter nascido cego. E até hoje é comum o pecado ser vinculado à causa de alguém estar doente, o motivo pelo qual alguém possa estar enfermo. E apesar do mal ter entrado no mundo por causa do pecado, nem sempre a doença é sinal de um pecado específico na vida daquela pessoa. Deus, lembre disso, Deus ele está no controle. E por muitas vezes ele usa até mesmo a doença para os seus propósitos. Jesus, ele surpreendeu os seus discípulos, respondendo àquela pergunta de que o cego tinha nascido assim, para que a obra de Deus fosse realizada através dele. João, capítulo 9, versículo 3 diz assim: Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aquele homem foi curado da cegueira de nascença, sendo prova que Jesus é Deus, o Deus Todo-Poderoso. E muito mais do que a cura física, ele pôde ser curado da cegueira espiritual, crendo que Jesus era o Cristo. João, capítulo 9, versículo 32, 33 e depois o 38, diz assim: ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma assim. E no 38 é Jesus dizendo, é o cego curado dizendo para Jesus: então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Muitas vezes nós não compreendemos o propósito de Deus. Irmãos, às vezes nós ficamos angustiados com a pandemia que nós estamos vivendo. Não entendemos por que Deus, ele permitiu tudo isso acontecer. Até mesmo crianças que nós amamos fiquem doentes, idosos terminem a sua vida vítimas dessa doença. Muitas vezes a gente continua sem saber por que Deus, quando nós enfrentamos uma enfermidade. Mas nós aprendemos aqui, com a história do cego de nascença, que a questão não deve ser o porquê, mas sim o para quê. Isso é o que determina a doença, a situação que vivemos. Devemos crer no Senhor Jesus Cristo, colocando-nos em suas mãos, enxergando pela fé que Deus pode usar cada evento, cada situação que acontece para a sua glória e para o nosso crescimento. Em quinto lugar, temos a história dos 10 leprosos. As crianças vão fazer aí o desenho dos 10 leprosos, 10 pessoas que estavam doentes. A história dos 10 leprosos é contada no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nela nós vemos a atitude de fé e gratidão de um dos 10 homens curados por Jesus. Todos viviam em distanciamento social, com uma doença contagiosa, degenerativa, desprezados por todos os israelitas. A lepra, ela era uma doença terrível na época. Ela tornava a pele branca, com feridas, que ia se deteriorando aos poucos. Não havia vacina, não havia nenhum tratamento. Todos tinham muito medo de serem contagiados
E por isso, os leprosos, eles tinham que viver fora da cidade. Além disso, estava na própria lei de Moisés, que recomendava aos israelitas esse distanciamento dos infectados. Levítico, quer acompanhar aí na sua Bíblia? Levítico 13, versículos 45 e 46. Diz assim: também as vestes do leproso, em que está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será coberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Meus irmãos, os leprosos não podiam se aproximar de ninguém saudável. Familiares e pessoas caridosas deixavam comida para eles lá fora da cidade, porque eles não podiam voltar para casa, a menos que sarassem. E vistos, né, pelos sacerdotes, uma espécie de perícia que eles tinham que passar pelos sacerdotes. E aí, se fossem considerados totalmente recuperados da doença. O doente da lepra estava obrigado a viver isolado, longe da sociedade, até que se curasse. Mas nesta história, nós vemos um grupo de 10 leprosos juntos. Certamente aqueles homens ouviram falar dos milagres que Jesus fazia e buscaram por ele, respeitando o distanciamento social exigido. Eles clamaram pela misericórdia do Senhor. E Jesus os atendeu, mandando que fossem se mostrar aos sacerdotes para que fosse verificado e confirmado que estavam curados da doença, conforme era dito na lei. E mesmo sem serem instantaneamente curados, eles creram e ainda doentes, ainda com as marcas da lepra, obedeceram. Mas quando eles iam pelo caminho, veja o que eles disseram em Lucas, capítulo 17, versículos 15 e 16. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz e prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Lucas 17, 15 e 16. Embora todos os 10 tivessem sido curados na mesma ocasião, nem todos voltaram para glorificar a Deus. Apenas um teve a atitude certa de fé, de adoração, de agradecimento a Jesus Cristo. O seu coração se encheu de alegria da graça alcançada. Por isso ele glorificou ao Senhor. E além da cura física, o mais importante é que Jesus curou também a doença espiritual daquele samaritano, concedendo a ele a salvação. Lucas 15, até o versículo 19, continua dizendo assim: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então Jesus lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sabe, meus irmãos, ele não esqueceu que melhor do que a cura física é louvar a quem o curou. Em penúltimo lugar, nós vamos agora, e as crianças vão fazer o desenho do apóstolo Paulo. E vamos falar sobre a doença de Paulo. Você sabia que Paulo era uma pessoa que vivia doente? O apóstolo Paulo também tinha uma doença física, conhecida na Bíblia como espinho na carne. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 7, diz:
E para que não me enaltecesse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me enalteça. Nós não sabemos ao certo que doença era, mas o fato é que limitava o apóstolo Paulo fisicamente. Em Gálatas capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim: irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando eu em fraqueza da carne. Alguns estudiosos defendem que provavelmente seria algum tipo de doença crônica nos olhos. Essa opinião tem base em algumas possíveis evidências. A cegueira do apóstolo Paulo, quando ele estava indo no caminho de Damasco, né? Normalmente o apóstolo Paulo tinha ajudantes a quem ele ditava as suas cartas. Dá uma olhadinha lá em Romanos 16, 22. E também a passagem que fala que ele escreve com letras bem grandes, Gálatas 6, 11. Talvez pela baixa visão, ele assinava as cartas com dificuldade. E além disso, nós encontramos num texto de Gálatas 4,15, que os gálatas, eles dizem que poderiam até arrancar os próprios olhos e doá-los ao apóstolo Paulo, por eles estarem tão felizes pela obra que ele havia feito. E será que o desejo de fazer isso com o apóstolo Paulo não seria o desejo de conseguir para ele um transplante de córnea? Nós não temos plena certeza de nada disso, mas mesmo sem conhecer qual foi o tipo de espinho na carne, a doença que ele tinha, sabemos que Deus não curou o apóstolo Paulo. Ele não curou daquela enfermidade específica, mesmo o apóstolo Paulo tendo pedido a Deus. O apóstolo Paulo, mesmo não sendo curado, ele glorificou a Deus, reconhecendo que a graça de Deus era suficiente para ele suportar aquela doença, para sustentá-lo. Glorificou a Deus, apesar da doença. Segundo aos Coríntios 12, 8 e 9, a palavra de Deus diz: mas ele me disse, minha graça, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Justos e injustos podem ficar doentes, assim também como o sol nasce sobre bons e maus. Mateus 5, 45. Porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Foi assim com Jó, com Ana, com o cego de nascença, com o 10º leproso, com Paulo e com tantos outros servos de Deus na história e em todo o mundo. Creia na cura de Deus e busque com confiança, mas que você sempre possa dizer, independente da situação, que seja feita a vontade do Senhor e não a minha. E eu encerro essa mensagem com o último desenho e o último ponto. Você vai desenhar, crianças, a enfermidade de Lázaro. Desenhe Lázaro. Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria, eles eram bons amigos de Jesus. E em certa ocasião, como está escrito lá em João, capítulo 11, Lázaro ficou doente. Mas Jesus não estava por perto. E os 3 irmãos viviam em Betânia, uma aldeia que ficava a leste de Jerusalém. Mas Jesus estava fora da Judéia com seus discípulos. E a doença muito provavelmente se agravou. E as irmãs de Lázaro mandaram avisar o Senhor Jesus que Lázaro estava muito doente. Jesus recebeu a notícia.
Está escrito lá em João, capítulo 11, verso 5, diz: e ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Com certeza, pensaríamos que um bom amigo estaria sempre por perto nas horas difíceis, mas nem sempre acontece como queremos. Deus às vezes tem outros planos, e nessa ocasião Jesus estava ausente. As irmãs tentaram de tudo o que podiam fazer para cuidar do seu irmão, mas às vezes nós somos limitados naquilo que podemos fazer. E aí chegou um momento em que elas não puderam fazer mais nada. Aquele irmão tão amado acabou falecendo por causa daquela doença inesperada. Mas aí vem na nossa mente, como veio na mente de Marta, e se o amigo, o Senhor Jesus, estivesse por perto? Com certeza essa tragédia não teria acontecido. Está lá em João, capítulo 11, versículo 21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, ela acaba culpando Jesus pela morte do seu irmão. E sabemos que ainda que Jesus demorou, ficou mais um tempo onde ele estava, ele ainda perdeu o funeral do seu amigo. Estava tudo parecendo que ele não se importava. Será? Tal como Maria, às vezes, como Marta, desculpa, às vezes passa muitas coisas na nossa cabeça nos momentos de dor, de sofrimento. Às vezes a gente se descontrola, nós tentamos arranjar um culpado, acusamos, murmuramos, choramos, mas nem sempre nós estamos certos nos nossos pensamentos. Eu quero te dizer que Jesus, ele se importa, sim, com a sua dor. Ele vem ao nosso encontro e até chora conosco, enquanto no nosso sofrimento. Em João 11:35, nós lemos: Jesus chorou. Jesus foi glorificado naquele dia. Ele provou que era superior à morte. Ele chega, chama Lázaro para fora da sepultura e Lázaro volta à vida. João 11, 43 e 44 diz: e tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Essa história mostra que Jesus é maravilhoso e tem a solução para os problemas do mundo. Tem os problemas para o salário do pecado, que é a morte. Ele venceu a morte e depois da cruz ressuscitou. Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que nós morramos, nós viveremos com ele eternamente. Em João 11, 25 e 26 diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Você aí, crê nisso? Que essa esperança possa guiar a sua vida, te dar força na caminhada, que em meio à dor e ao sofrimento, você se lembre que, acima de tudo, importa que Deus seja glorificado. Esse é o nosso objetivo. Mesmo não compreendendo o propósito, porque Deus permite as doenças, creia na graça de Deus, creia que a graça de Deus vai te bastar. Busque ao Senhor, ore, descanse nele, confie de coração. Lembre-se que Deus pode usar as adversidades para o seu bem. Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ainda que você não veja uma saída, se lembre que Deus continua no controle, mesmo quando a doença ou outros sofrimentos vierem sobre sua vida. Muitas vezes as situações adversas, as aflições, servirão para nos ensinar algo.
Mas, acima de tudo, é importante você entender que todas as coisas que acontecem precisam ser usadas para glorificar a Deus. E eu termino lendo Efésios, capítulo 1, verso 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. O crente sabe que a finalidade da sua vida deve ser glorificar a Deus, independente das circunstâncias. Adore a Deus de todo o coração. Glorifique ao Senhor em todo o tempo, pois este deve ser o maior alvo da sua vida. Se lembre, com a entrada do pecado no mundo, a condição de saúde perfeita do ser humano foi prejudicada. E enquanto nós estivermos... Desculpa. Tá vendo? Enquanto nós estivermos aqui neste mundo corrompido, nós estaremos sujeitos a doenças, aflições. Mas se amamos a Deus sobre todas as coisas, se recebermos ao Senhor como nosso Salvador, tudo que vai acontecer, tudo que acontecerá vai servir para a glória do soberano Deus, enquanto nós aguardamos Ele voltar para nos levar e para nós vivermos no céu. Apocalipse 21, versículo 3 e 4 diz: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais eles viverão. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois estas coisas já passaram. Para você glorificar a Deus, você precisa receber Jesus. Você tem que aceitá-lo como seu Salvador. E nesse momento eu quero orar por você. Pai amado, neste momento nós oramos a Deus por todos os que estão ouvindo esta mensagem. E se há alguém que ainda não é salvo, salva almas, ó Pai, que possa reconhecer o seu estado pecador e que possa entender que Cristo morreu na cruz para pagar os seus pecados e para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas receba a vida eterna. Oro, meu Deus, que se alguém neste momento foi convencido pelo Espírito Santo e recebeu a Jesus, eu peço que nós possamos ficar sabendo, para que possamos glorificar a Deus por esta decisão. É no nome de Jesus que eu oro e te